debate que assistimos nesta tarde, nervoso, tenso, é reflexo da tragédia política nacional que assistimos. Ao ouvir ponderações, especialmente de governistas desta tribuna, lembrei-me de fatos anteriores, a partir especialmente de uma declaração do Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, de que uma organização criminosa arquitetou um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo. A partir daquele momento, o esforço descomunal e inusitado do governo e dos seus defensores para consagrar um conceito inédito: o crime existe, o criminoso não. Hoje, assistimos à repetição desse esforço, à adoção da mesma estratégia, admitindo a existência do crime de corrupção, sem admitir que se busque os principais criminosos. O que se admite é que coadjuvantes dos artífices principais do crime possam ser responsabilizados, mas não, nem de longe, aqueles que se constituíram em artífices principais deste gigantesco e histórico crime de corrupção, agora desvendado pela Operação Lava Jato. O que se discute é preciosismo jurídico? O que se discute é o detalhe ou é o essencial? O que se discute é o relevante ou o irrelevante diante da grandeza do crime de corrupção que se praticou contra o Brasil? Na verdade, o que se deseja é jogar nuvem de fumaça sobre os fatos, para que eles não possam ser colocados à luz e visualizados pela sociedade brasileira, para que sejam condenados os responsáveis por eles. Mas o que eu vi no dia 4, diferente do que se expressou aqui, foi a fotografia da mudança. Sim, o que verificamos no dia 4, com aquele mandado de condução coercitiva para um ex-presidente da República, é sim o retrato da mudança. A substituição do conceito arraigado na sociedade brasileira de que a justiça no nosso país existe para os pobres foi substituído pelo conceito correto de que a justiça é igual para todos. Nós deveríamos estar aqui no Senado Federal para valorizar essas instituições democráticas que, com independência e ousadia, procuram varrer a sujeira acumulada debaixo do tapete dos últimos anos, promovendo uma mudança radical no nosso país. Essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, especialmente a Justiça Federal, reabilitam as nossas instituições, que são reconstruídas sob os escombros provocados pela descrença generalizada que assaltou o Brasil em razão da prevalência da impunidade nos últimos tempos. O que se vê agora é a reabilitação das esperanças do povo de que a justiça deve, sim, derrotar a impunidade. O que se deve discutir agora é qual a causa da corrupção que todos reconhecemos existir. A causa é esse modelo.
Senhor presidente, eu quero prometer a Vossa Excelência que não vou usar o tempo que os outros usaram, porque é natural o cansaço depois de tantos oradores e em razão do desejo de outros de se pronunciarem. O que é importante nesta hora, repito, já que a fase da investigação política está vencida, nós tivemos essa responsabilidade. Alguns de nós se dedicaram à investigação política, instaurando CPIs, auditorias, buscando informações, ingressando com ações judiciais, representações junto ao Procurador-Geral da República, trabalhando nas CPIs. Alguns de nós cumprimos essa tarefa quando se impunha cumpri-la. Agora cabe ao Congresso Nacional dar sustentação política a estas instituições, não admitindo a desqualificação delas como se pretendeu na tarde de hoje, porque nelas estão fincados os alicerces básicos do Estado de Direito democrático e elas devem ser preservadas. Os seus integrantes, tanto quanto nós, somos passageiros, transeuntes, substituíveis, mas essas instituições são permanentes, definitivas, insubstituíveis e devem ser preservadas em nome do futuro desse país. Quero, senhor presidente, fazer referência a essa tentativa de chamar a população brasileira para a conflagração. O povo brasileiro dirá não de maneira crítica a esse chamamento incendiário direcionado à conflagração. As pessoas compreenderam que esse chamamento à arruaça não passa do direito de espernear, que é comum aos investigados. A população sabe o que está acontecendo. Sabe que a força-tarefa da Operação Lava Jato está investigando crimes, desvio de recursos públicos para a conta daqueles que deviam administrar com competência e honestidade a República. A população sabe o quanto é difícil manter o emprego, ter acesso ao serviço de saúde pública nesse país, frequentar a universidade, buscar qualidade de vida para suas famílias. Contudo, embora a esmagadora maioria dos brasileiros não tenha aderido à convocação para o confronto em defesa dos investigados, não podemos deixar de repudiar a falta de responsabilidade daqueles que estão tentando conflagrar o Brasil. Senhor presidente, conflagrar o Brasil para inviabilizar o trabalho do Poder Judiciário. Concluindo, somos feitos de palavras. Elas são nossa única realidade, ou pelo menos o único testemunho de nossa realidade, dizia o poeta e diplomata mexicano Otávio Paz. Nesse grave e histórico momento da vida nacional, registro dessa tribuna o nosso testemunho diante de uma realidade chocante. Assistimos e vivenciamos uma tragédia política em 7 atos. A crise ética, a crise de legitimidade atingiu um estado crítico. O aparelho administrativo, aliás, a estrutura administrativa aparelhada e paralisada. A governança, eu não vou reclamar, senhor presidente, do privilégio que alguns tiveram, mas eu peço para... Eu estou terminando para não ser interrompido ao final do discurso. Esse aparelho administrativo paralisado, a governança em frangalhos, a eficiência, previsibilidade, honestidade, transparência e responsabilidade se perderam em meio às crises em curso.
o desmoronamento do aparelho de Estado, é um dado de realidade. Há comprometimento das condições objetivas de governabilidade e da capacidade para o exercício da autoridade política, a governança. Há uma indefinição que não pode perdurar por mais tempo. Teremos impeachment da presidente ou não teremos o impeachment da presidente? O que importa ao país é a superação desse impasse. Cabe, sim, ao Congresso Nacional agilizar os procedimentos para esta decisão. Se teremos o impeachment, adotaremos as providências subsequentes. Se não teremos o impeachment, as providências necessárias, obviamente, como decorrência da não retirada da presidente do poder. Mas é preciso que esse processo de impeachment tenha solução, se chegue ao final dele o mais rapidamente possível em benefício do país. E concluo agora, senhor presidente, homenageando o Supremo Tribunal Federal, na pessoa da ministra Carmen Lúcia, que de forma competente afirmou: na história recente de nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou que a esperança tinha vencido o medo. Depois descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora, parece-se constatar que é o escárnio venceu o cinismo. Mas o crime não vencerá a justiça. Muito obrigado, senhor presidente.